Olá, eu sou a professora Amanda e estarei ministrando esta aula de História pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nosso primeiro tema é o Brasil do século XX, entre tensões e modernização. Você pode começar analisando as charges da página 4 do seu material. O período democrático no Brasil tem início em 1945, logo após a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Com este acontecimento, se tornava insustentável manter um governo autocrático aqui no Brasil. Assim, teve início um novo período de democracia. Apesar do fim do regime autocrático, para Vargas, o afastamento do poder foi apenas temporário, já que ele retornou sendo eleito em 1951. O projeto associado a Vargas era o trabalhismo e defendia que o Estado era responsável por solucionar questões relacionadas ao trabalho e à vida dos trabalhadores por meio de políticas públicas. Outros políticos também se associaram a este tema, e você pode acompanhar na página 6 um quadro falando sobre diversos políticos desse mesmo período. Já nas páginas 7 e 8, você confere o nome e algumas características relacionadas a políticos que sucederam Vargas no governo brasileiro. Já a partir da página 10, você pode responder algumas questões associadas a este tema. Você acha que este foi o fim dos regimes ditatoriais no Brasil? Bom, na página 16, podemos acompanhar que não. O texto nos apresenta uma nova retomada do regime autoritário no Brasil. Desta vez, ele foi chamado de regime militar e teve início em 1964. Na página 18, vamos aprender algumas características sobre esse novo regime. Ficou decidido que os militares assumiriam o governo, com os generais se alternando no poder. Primeiro foi Castelo Branco, Costa e Silva, Garraxo Médici, Ernesto Geisel e, por fim, João Figueiredo. Existia algumas diferenças entre os próprios militares. Uma ala mais moderada, que defendia uma ditadura provisória e o retorno gradual à democracia, e também uma ala linha dura, que defendia a manutenção da ditadura, considerando essa a única forma de manter a paz e a segurança no país. Durante esses períodos, foram elaborados os AIs, atos institucionais, que resultaram em diversas formas de violência para combater o inimigo interno. Qualquer pessoa poderia ser considerada um inimigo interno, desde que fosse acusada de subversão, ou seja, que representasse uma ameaça ao projeto econômico, social, político ou ideológico do regime. A partir da página 20, você pode responder algumas questões sobre esse tema. Muitos atos de revolta foram instituídos por parte dos estudantes e dos operários. Em sua maioria, eles eram pacíficos e exigiam maiores liberdades e o fim desse regime violento. O regime respondia de maneira violenta, espalhando suas fotos pelas ruas e pelos jornais, e estimulando a delação de qualquer pessoa que fosse contra o próprio regime. Agora você pode responder as questões a partir da página 26. Aproveite para refletir um pouco sobre esse período e imaginar como seria viver com a sua liberdade limitada pelo governo. Já na página 33, nós encontramos o nosso banco de dados. Você pode revisar o capítulo estudado para responder às atividades. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês no próximo vídeo.